Jornal da Univates, apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Nessa edição do Jornal da Univates. Corpo de Bombeiros realiza simulado de evacuação. O Rio Grande do Sul lidera o ranking de adoções no país. Veja como está a situação em Lajeado. Univates abre inscrições para curso que aborda a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E ainda a banda Zen Garden, cover do U2, se apresenta no Teatro do Centro Cultural. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Após aprovações do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Saúde, foi publicada no Diário Oficial da União a autorização para a implantação do curso de odontologia na Univates. A nova graduação da área da saúde terá duração de 5 anos e são cerca de 60 vagas anuais com aulas em turno integral. Interessados em concorrer às 60 vagas do curso de odontologia devem se inscrever a partir de amanhã pelo site univates.br/vestibular/odontologia. Hoje de manhã, mais um simulado de evacuação de incêndio. As atividades foram no prédio Genes Workshop, no centro de Lajeado. O simulado faz parte da semana de prevenção, que encerra no dia 2 de julho. A sirene toca. Bombeiros e ambulância a caminho. Vítimas em perigo. Socorro pela parte de fora do prédio. Cenas de mais um simulado de evacuação de incêndio. Foi evacuado, algumas vítimas saíram pela saída de emergência. Hipoteticamente, ocorreu o sinistro no segundo pavimento. Daí, quem estava no segundo pavimento do primeiro, foi possível sair pela escada, utilizando as saídas de emergência. Lembrando que não se deve utilizar o elevador em caso de incêndio. E as vítimas que estavam no terceiro pavimento, devido à intensa fumaça, não puderam descer pelas escadas. E daí nós, utilizando o equipamento de proteção individual para incêndio e equipamento de proteção respiratória, fizemos o acesso e resgatamos essa vítima por cordas daí. As atividades simularam um incêndio no segundo andar do prédio. Em caso de fumaça, não é possível descer pela parte interna. Necessário, então, o freio ID, equipamento específico para descida com vítimas. O objetivo desse simulado é chamar a atenção da população, e das pessoas que observam que o sinistro, o incidente, o imprevisto pode ocorrer com todos nós. O simulado faz parte da programação que antecede o Dia do Bombeiro. As atividades envolveram o SAMU, Departamento de Trânsito, Bombeiros e a Brigada Militar. Para nós pensarmos como podemos agir durante um sinistro, durante a ocorrência de algum incêndio ou de algum acidente. Como podemos proceder, observar melhor as medidas e a prevenção, tanto de incêndio como as saídas de emergência. Segundo o soldado coordenador das operações, em uma situação real, os riscos de feridos seriam pequenos. Foi positivo, tudo saiu de acordo com o planejado. O prazo para a renovação dos contratos do FIES foi prorrogado até 20 de julho. O FIES financia os estudos de alunos de instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento aqueles matriculados em cursos de educação superior que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Semana passada, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, anunciou que o FIES vai abrir 61.500 novas vagas para a segunda edição do ano. Nessa fase, terão prioridade os cursos considerados de maior qualidade, com notas 5 e 4, e as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal. Na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, acontece um debate sobre demandas energéticas regionais. O evento acontece no auditório do prédio 16 da Univates e vai contar com a presença do secretário estadual de Minas e Energia. E no próximo bloco a gente fala sobre adoção. Rio Grande do Sul tem o maior número de adoções do país. O
O Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari organiza o 12º Seminário do Sincovat. Mais de 1.000 pessoas são esperadas no dia 11 de setembro para a atividade que passa a ser sediada no Teatro do Centro Cultural da Univates, com o tema Educação, a chave para o progresso individual e social. Os palestrantes vão ser Flávia Casasola Thomas, Alexandre Garcia, professor doutor Clóvis de Barros Filho, professor doutor Osiris Silva e o senador Cristóvão Buarque. Pela primeira vez na América Latina, a América Latina recebe o espetáculo O Lago dos Cisnes no formato completo, sob a direção do coreógrafo e diretor Vyacheslav Gordiv, conhecido pelo trabalho no Bolshoi de Moscou. No dia 9 de julho, a partir das 8 horas, ou melhor, das 8h30 da noite, vai ser a vez do Teatro da Univates receber o espetáculo. O investimento é de R$ 200 para a plateia baixa, plateia alta e mezanino. É oferecida meia entrada para estudantes que apresentam carteirinha estudantil, para idosos acima de 60 anos, doadores regulares de sangue e cadeirantes. As carteirinhas ou comprovantes devem ser apresentados no momento da compra e na entrada do espetáculo. Os ingressos podem ser adquiridos em breve pelo site ingressorapido.com.br ou na bilheteria do Teatro da Univates. O Rio Grande do Sul é o líder no ranking do número de adoções. Em 2015 já foram 148. Depois aparece São Paulo com 127 e o Paraná com 97. Esses dados são do Cadastro Nacional de Adoção. Lajeado ganha destaque por causa da parceria entre o Ministério Público, grupos de adoção e órgãos municipais. Não se imaginamos mais sem. Encheu a casa de alegria, né? E é como é nosso filho, né? Ponto. Esse é o depoimento de quem esperou por mais de 5 anos por um filho. Quando decidiu adotar, Cláudia se deparou com o tempo de espera. Ela encontrou no grupo de apoio à adoção de Lajeado, o GAL, uma maneira de lidar com isso. É uma espera, assim, de 5 anos e meio para nós, né? Daí tu vai dividindo tuas angústias com os outros casais que vão participando. Tu vê que não é só você que está nessa situação, né? E sempre é uma nova frustração. Primeiro você vê que não vai ter seu filho biológico, daí vamos adotar. Aí você descobre que vai esperar mais de 5 anos, né, para conseguir realizar o sonho de ser mãe e pai, né? No país, existem 33.276 pretendentes inscritos. Por outro lado, existem 5.500 crianças esperando por adoção. Essa conta não fecha. À espera de um filho desejado, ainda nós temos perfis muito estreitos, né? A pretensão, ela vai de 0 a 1 ano, isso atinge até 97% dos que pretendem, de 0 a 1 ano, né? Saudável, de pele branca, são crianças que nós não conseguimos, isso no Brasil todo. No Brasil todo, porque Lajeado tem um trabalho totalmente diferenciado. Os 2 únicos que nós temos nas nossas casas de acolhimentos prontos para adoção são 2 grupos de irmãos, e um grupo de irmãos tem problemas de doença, né? Então são adoções mais difíceis. O projeto Adotar, institucionalizado pelo Poder Judiciário, trabalha de forma integrada. Há todo um comprometimento e um trabalho de rede. Isto é o fundamental e é isto que talvez chame hoje a atenção, né? Esse projeto, ele chama a atenção do Tribunal de Justiça, ele está sendo replicado em muitas comarcas, em muitos juizados da infância e juventude, porque este projeto nosso, ele é um projeto que ele atingiu seus objetivos, atingiu as suas finalidades. Então, eu debito isso a comprometimento de todos esses profissionais. E agora a previsão do tempo. Amanhã o dia começa com nuvens e chance de garoa. Mas, ao longo da quarta-feira, um ar mais seco e frio passa a ingressar no estado e afasta a instabilidade. Começa a condição, o tempo melhora gradativamente. E o sol aparece entre nuvens no vale, sobretudo no período da tarde. Na quinta-feira, ao que tudo indica, o sol aparece com nebulosidade variável na região. Veja agora as temperaturas para amanhã aqui no Vale. O Jornal da Univates volta depois do intervalo.
3 cursos de especialização recebem inscrições até o dia 3 de agosto. As opções são análises toxicológicas, MBA em gerenciamento de projetos e engenharia de segurança do trabalho. Os interessados podem se inscrever pelo site univates.br/pós-graduação e mais informações podem ser conferidas com a Secretaria de Pós-Graduação pelo e-mail pós-graduação@univates.br ou pelo telefone 3714-7000, ramal 5412. O tema do comentário de hoje da professora Morgana Domênica é a inclusão de gênero. Boa noite, professora. Boa noite a todos e todas. Na primeira vez que conversamos aqui nesse espaço sobre a temática da inclusão, eu falava do quanto essa é uma questão ampla. É uma questão que envolve muitas nuances. Tanto é que a palavra inclusão aparece muitas vezes adjetivada. Inclusão social, inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho. E existe uma questão bastante importante que tem mobilizado muitos pesquisadores, ativistas, que é a questão da inclusão de gênero. Na semana passada, a Suprema Corte dos Estados Unidos legalizou a união de pessoas do mesmo sexo em todo o território norte-americano. No Brasil, isso já era possível desde 2011, mas mesmo assim a decisão foi muito comemorada. Permitir que pessoas do mesmo sexo desfrutem dos mesmos direitos constitucionais concedidos a casais heterossexuais através da união pelo casamento é uma questão de inclusão de gênero. O portal IG na internet afirma que 26 milhões de pessoas alteraram a sua foto do perfil no Facebook. Talvez a grande polêmica não tenha sido nem a decisão tomada, mas essa manifestação nas redes sociais que mobilizou tanta gente, que fez com que tanta gente demonstrasse o seu apoio a essa causa e incomodou um outro tanto de gente também. Isso é uma questão interessante da gente pensar. Nós vivemos um momento em que muitas conquistas sociais avançam em prol de diferentes grupos, mas essas conquistas dividem opiniões. A mim me espantou que na minha timeline tantos dos meus amigos mudassem a foto do perfil. Porém, de outro lado, algumas pessoas passaram a criar uma campanha paralela, ou seja, passaram a afirmar que existiam causas mais nobres, causas mais importantes pelas quais se deveria lutar. Uma delas, por exemplo, a questão da fome. E aí, em algumas postagens, as pessoas afirmavam que o dia que se começasse a lutar pela fome no mundo, era então para chamar. Bom, acho que a gente tem aí um material importante para refletir. Afinal, existem inúmeras organizações empenhadas em combater a fome no mundo. Então, de qualquer forma, nós já estamos sendo chamados a pensar sobre isso, a agir, a dar nossa contribuição há muito tempo. Essa polêmica, essa divisão de opiniões, algumas rixas, algumas trocas de insultos, ela mostra que nós ainda precisamos discutir essa questão. Não se trata de nos tornarmos todos homossexuais. Se trata de entendermos que cada um pode viver da forma como lhe faz feliz, amar quem lhe faz feliz e poder usufruir dos mesmos direitos de quem já ama e vive de forma convencional. Para quem entende que o debate é importante, talvez ele esteja só começando. Talvez a gente precise se exercitar mais, conversar mais, trocar ideias, entender um pouco melhor essa questão. E aí, quem sabe a gente vai conseguir conviver melhor, não só com as escolhas, mas com as opiniões e com os direitos de todos. Nos vemos na próxima terça. Obrigado, professora. Logo mais às 7 horas da noite será lançada a campanha Amigos da PAI em Estrela. A unidade atende 130 alunos dentro das áreas de assistência social, saúde e educação. O atendimento é de graça e a manutenção dos serviços e pagamento dos 28 funcionários se dá através de convênios com projetos do governo federal e das prefeituras de Estrela, Colinas e Imigrante. O custo de atendimento por aluno por mês hoje é de R$ 350. Estão abertas as inscrições para o curso de aprendizagem para pessoas com deficiência da Univates. Aprendizes são indicados por empresas ou chegam à instituição por conta própria para buscar qualificação profissional. Por 9 anos, a deficiência do André foi motivo para ele ficar em casa.
Hoje é aprendiz na Secretaria de Extensão da Univates. A Dandara tem 18 anos e ficou paraplégica por causa de um acidente. Hoje, ela é aprendiz na Central de Carreiras da Univates e em breve será efetivada como funcionária. Os dois participaram do curso de aprendizagem para pessoas com deficiência, que proporcionou a eles uma nova perspectiva de vida. É uma experiência boa, nova, que eu fazia 9 anos que eu estava em casa, praticamente sem fazer nada. Foi uma boa experiência. Eu tive convívio com outras pessoas, isso foi muito bom para mim. E eu sempre quis trabalhar, só que eu nunca consegui entrar em nenhuma empresa. Então esse curso abriu muitas portas para mim, né? O objetivo do curso é oferecer a pessoas com deficiência uma oportunidade de formação e, além dessa formação, um ingresso acompanhado no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, oferecer um suporte para as empresas para que consigam fazer um processo de inclusão no mercado de trabalho com qualidade, não simplesmente cumprindo cotas determinadas pelo Ministério do Trabalho. Aprendizes podem ser indicados por empresas, mas aquelas pessoas que querem aprimorar capacidades também podem procurar a instituição. Nesse caso, a Univates faz um intermédio entre o PCD e as empresas. Muitas das empresas da região têm uma necessidade de cumprir cotas de contratação de aprendiz, de pessoas com deficiência no geral. Então, essa demanda existe, ela é real. Porém, as empresas com as quais nós trabalhamos são empresas que não pretendem simplesmente cumprir a cota porque é uma determinação legal. Elas querem fazer um processo de inclusão com qualidade, poder acompanhar esse sujeito que ingressa no mercado de trabalho pela primeira vez, fazer esse processo de uma forma tranquila, que esse sujeito tenha suas individualidades respeitadas e possa também mostrar o seu potencial, porque a questão é essa, que esses sujeitos possam também fazer a diferença no espaço de trabalho. Podem se inscrever pessoas a partir de 14 anos. Inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de julho. E a seguir, banda Zengarde. Cover do U2 se apresenta no Teatro da Univates. Nós já voltamos. A LAF venceu o Lanterna Fusca por 9-1 no Complexo Esportivo da Univates. O próximo adversário é o América de Tapera. A partida acontece sábado fora de casa. Já o jogo atrasado contra o Açoeva foi remarcado para o dia 6 de julho. A Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari começou há 2 semanas um levantamento das principais demandas de cada município da região. Para conseguir esses dados, a entidade conta com o apoio das 19 associações comerciais e câmaras de dirigentes lojistas ligadas à CDL. O trabalho deve durar até a segunda quinzena de julho. Até agora, 6 municípios já apontaram os gargalos e ainda apresentaram projetos para serem desenvolvidos a longo prazo. O Teatro da Univates recebe no dia 16 a banda italiana Zengarde. O mais famoso tributo ao U2 tem no histórico apresentações nas Américas Central e do Sul e também na Europa. Essa não é a banda U2 original, mas bem que podia ser. Os italianos da Zengarde muito se parecem com a banda de Bono Vox e eles chegam a Lajeado em julho. Se aproxima muito fielmente às características físicas e de voz e de comportamento no palco que a banda original. E, inclusive, esse tributo que vem agora, ao U2, é considerado o tributo mais famoso, mais fidedigno dessa banda que ainda está inteira por aí, né? Ainda faz muito sucesso. Então, para quem às vezes teme nunca conseguir um show da banda original, vir a um tributo é uma alternativa bastante interessante, porque a gente acredita estar realmente assistindo um show do grupo original, né? A banda, liderada por Stefano Zeno Sala, tocou em 2009 em toda a Itália, fazendo parte dos maiores palcos e festivais de verão do país. No ano seguinte, foi o primeiro e único tributo ao U2 a realizar um tour na América do Sul. Em 2012, a banda fez sua primeira apresentação no Brasil, em São Paulo. E para o show no Teatro da Univates, os ingressos já estão à venda, de R$ 80 a R$ 100,
com reserva para meia entrada. Tem critérios bem específicos, né? Estudantes com comprovante, pessoas idosas, doadores de sangue, e até 40% da capacidade de cada setor é reservada à meia entrada. Então a instituição prima por isso, e as produtoras que trazem os espetáculos para o Teatro da Univates seguem à risca essa legislação. Lembrando que é importante trazer um comprovante na hora do espetáculo, né? Exatamente, né? Tem que trazer o seu cartão validado, né? Com a validade à UNE, ao DCE, comprovante de matrícula, carteira de identidade para o caso dos idosos, né? Porque hoje em dia fica até difícil olhando fisicamente uma pessoa, dizer para ela que ela já tem 65 anos ou mais, né? Então é importante trazer a documentação. O Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia, tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal da Univates. Apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes. E Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.